Olá pessoal, o tema da aula de hoje é os condomínios em geral no direito brasileiro. Quando pensamos em condomínios, vem-nos à mente imediatamente os conjuntos de prédios comerciais ou residenciais, ou então os chamados condomínios fechados, tão comuns nas grandes cidades em virtude dos recentes problemas de violência urbana. Entretanto, a noção de condomínio é muito mais ampla. Juridicamente, qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, pode ser objeto de condomínio. É isso que nós passaremos a tratar nessa aula. Vamos então tratar de comunhão. A ideia de condomínio, de um modo geral, com o compartilhamento da propriedade sobre um bem. Ela está inserida numa noção mais ampla, que é a noção de comunhão. Vamos tratar e ver agora o conceito de comunhão. A comunhão é geralmente compreendida como uma série de manifestações ocorridas no mundo social em que, por alguma razão, determinado bem ou patrimônio possui mais de um proprietário. Esse é o conceito jurídico de comunhão. Essa ideia, assim como a ideia de condomínio, é uma ideia relativamente excepcional no direito. De um modo geral, o direito brasileiro, assim como outras legislações, trabalham com a noção de que um bem deve ser necessariamente propriedade de um único indivíduo, e que um indivíduo é o proprietário, é o único senhor de um patrimônio, assim entendido o conjunto ou a totalidade dos bens que essa pessoa possui. Dessa forma, a ideia de copropriedade custou a ser aceita no direito brasileiro e em outras legislações. Essa dificuldade guarda relação com a problemática de se atribuir as três faculdades decorrentes da propriedade em relação a um bem que possua mais de um proprietário. Essas faculdades seriam as seguintes: direito de usar da coisa, ou seja, aproveitar todas as faculdades que o bem me confere da forma que melhor me convier. Por exemplo, sou proprietário de terras e nessas posso escolher entre plantar, utilizar para a pecuária ou criar um polo turístico. Faculdade de fruir da coisa, ou seja, aproveitar os frutos, os rendimentos que esse bem me conferirá. Por exemplo, sou proprietário de um imóvel e decido colocá-lo para locação de forma que possa aproveitar os rendimentos decorrentes da utilização deste imóvel. Direito de dispor do bem, ou seja, a faculdade de vender, locar ou de qualquer outra forma ceder o bem de que sou proprietário. Por exemplo, em meu testamento, insiro uma cláusula que determina que determinado imóvel do qual sou proprietário será destinado após a minha morte para a Fundação Beneficente Amiga. Função social da propriedade. Diversas novas ideias surgiram no direito ao longo do século XX, tal como a função social da propriedade. Essa noção permite-nos dizer atualmente que o bem destina-se não apenas a satisfazer as vontades exclusivas do seu proprietário, mas também deve atender os interesses da coletividade. Assim, por exemplo, se alguém é proprietário de um terreno baldio localizado no centro da cidade, a prefeitura pode optar por cobrar alíquotas mais elevadas desse terreno, de forma a estimular o proprietário para que ali construa um imóvel. Dessa forma, através da construção desse imóvel, o proprietário estaria também satisfazendo a função social da propriedade e não apenas o seu interesse de ter aquele terreno localizado na região central. Da mesma forma, se eu sou proprietário de uma extensa área de terras que contém a floresta nativa, é possível que as leis ambientais restringam o meu direito de utilizar essa área, determinando que eu deva manter determinada parte da minha área como floresta nativa, sem que nela possa tocar. Da mesma forma que com relação à função social da propriedade, atualmente também se entende com muito mais facilidade que as faculdades de uso sobre o bem, usar, dispor e fruir, podem ser utilizadas de forma compartilhada, desde que cada um dos coproprietários respeite os limites de utilização do bem em relação aos demais. Assim, a ideia de comunhão passa a ser aceita de uma forma muito mais ampla no direito. Diversas formas de comunhão, no entanto, já existiam há muito tempo. Um exemplo bastante característico disso é a ideia de casamento. Quando duas pessoas resolvem se unir de forma a passar a viver uma vida em comum, elas optam por colocar todo o seu patrimônio em comunhão. Esta comunhão poderá ser parcial, caso apenas os bens adquiridos após a constância do casamento façam parte da comunhão, ou poderá ser uma comunhão total, caso, na hipótese de todos os bens, mesmo aqueles adquiridos antes do casamento, integrem esta comunhão. No caso de divórcio, seja os bens relativos à comunhão parcial, seja os bens relativos à comunhão total, serão